Torneio do Tempo, uma competição em escala universal que reúne os mais fortes da história. Seu organizador é um ser misterioso chamado Mastermind, cujas reais intenções ainda permanecem ocultas. Com o Kaioshin sequestrado, o deus da destruição Bios não pode intervir. Contudo, ele reuniu um time de pessoas capacitadas para livrar o Universo 7 dessa tragédia e pôr um fim aos planos do Mastermind. Dentre elas, um Saiyajin misterioso sem memória chamado Charlotte. No episódio anterior, o Supercell Games enfim chegou ao seu clímax. Após o sacrifício do número 16, Charlotte foi capaz de se transformar em um Super Saiyajin 2, e com esse novo poder se juntou a Gohan para derrotar Cell de uma vez por todas. Contudo, o possível ser por trás de todo esse torneio do tempo surgiu. Quais serão as verdadeiras intenções de Babidi? Só que quando adentrou esse laboratório, antes que ele conseguisse explorá-lo, o Charlotte ouviu uma voz bem alta atrás dele, e quando ele se virou e viu quem era, ele se deparou com Caulifla. Sentindo o que dela, o Charlotte na hora percebeu que ela também era um Saiyajin, mas antes que ele pudesse puxar um papo, ela o atacou. Charlotte se impressionou com a força dela e foi obrigada a se transformar em um Super Saiyajin, mas para sua surpresa ela também se transformou, o que deixou a luta bem mais intensa. Mas de repente a Caulifla começou a tremer e se sentir mal. O Charlotte se preparou, aquilo sempre acontecia quando alguém estava prestes a ser tomado pelo Dark Ki, mas no caso ela só caiu de fome mesmo. Mas enfim, o Charlotte investigou o laboratório e não encontrou nada relacionado ao Dark Ki, então se focou no que fazer com a Caulifla. Ela estava procurando aquele que se separou dela quando as duas chegaram nessa época. Mas antes que ele pudesse conversar mais, os androides 14 e 15 apareceram ali e atacaram os dois. Só que os androides aí é muito bucha, então o Charlotte e a Caulifla meteram a porrada neles e eles correram com o rabo entre as pernas. E depois de dar uma surra nos androides, o Charlotte perguntou pra Caulifla se ela sabia algo sobre o Babidi ou sobre o Dark Ki, mas ela disse que não sabia de nada. Mas de todo jeito o Charlotte alertou que aquele não estava por ali, afinal ele não conseguia sentir o cheiro de nenhum Saiyajin no local fora eles dois. E vendo como o olfato do Charlotte podia ser muito útil em sua busca, a Caulifla o provocou dizendo que aquele era muito mais forte do que ele, o que deixou o Charlotte interessado, que resolveu ajudar a Caulifla a achar aquele para ver se ela era realmente tão forte assim. Então, deixando a missão de achar informações do Dark Ki um pouco de lado, o Charlotte e a Caulifla saíram em busca daquele. O que eles não sabiam é que o Daburá estava por ali e estava ouvindo tudo que eles estavam falando, e logo em seguida ele foi lá reportar tudo pro Babidi. Bem, eu não sei como é que o Charlotte não sentiu o cheiro do Daburá, mas como o Daburá tem aquelas orelhas de Piccolo, se pá, ele também tem super audição, então ele não necessariamente estava ali perto, tá ligado? Ele podia estar um pouco mais longe. E finalmente chegamos nesse ponto aqui, porque lembra que eu disse lá no terceiro vídeo dessa série que mais pra frente ia aparecer um personagem na história que não tá no jogo? Bem, eu acho que vocês não lembram porque faz muito tempo que esse vídeo saiu, mas no caso era a Caulifla Super Saiyajin, porque no jogo até o momento que eu tô gravando esse vídeo só tem a Caulifla base e a Caulifla Super Saiyajin 2, o que prova que o modo história pode sim acrescentar personagens que não estão no jogo só pra história fazer mais sentido, pra ficar mais coerente. E eles vão fazer isso de novo mais pra frente, e eu acho que eles deveriam ter feito isso com o Zarbon e com o Frieza lá na saga Frieza. É uma pena que eles não fizeram, mas pelo menos a partir daqui eles começaram a fazer. A Caulifla então manda o Charlotte cheirar ela, afinal ela sempre tá com aquele e pode ter um cheiro daquele nela. Só que quando o Charlotte começa a cheirar a Caulifla, ele vê que ela só tem cheiro de água salgada, de peixe. E a Caulifla fala que antes de encontrar ele, ela tinha mergulhado no mar pra ver se encontrava algum peixe pra comer. Então, obviamente, o Charlotte fala que não tem como ele rastrear aquele se ela tá cheia de água do mar no corpo. E a Caulifla já chama ele de inútil e os dois começam a cair na porrada pra ver de quem é a culpa. E até aparece dois ex-soldados do Freeze em uma moto ali pra assaltar eles enquanto isso. Mas acaba que a Caulifla e o Charlotte usam eles de saco de pancada pra descontar a raiva. E depois de bater nos caras até eles ficarem mais calmos, a Caulifla já aproveitou pra fazer esses dois malucos virar parte da gangue dela, renomeando eles como Idiota 1 e Idiota 2. Ela então manda a dupla de idiotas procurar aquele e vai pra cidade com o Charlotte atrás de um restaurante. E é bem legal ver como a Caulifla é basicamente a versão feminina do Charlotte. Os dois são saiyajins orgulhosos, inconsequentes, comem muito, têm bom coração, valorizam os amigos e são loucos por batalhas. Pô, na moral, os dois têm muita química, eu apoio. Só que quando eles chegam na cidade, eles encontram outra versão do Dodoria, que novamente tá destruindo os restaurantes por não gostar da comida da Terra. E quando ele tá lá destruindo as coisas, a Tite, de um pouco antes do início do 23º torneio de artes marciais, ou seja, a Tite lá do Dragon Ball clássico, apareceu e tentou impedir ele. Mas quando ela ia ser morta, a Caulifla apareceu e espancou o Dodoria. E depois que ela expulsou o Dodoria, ela e o Charlotte perceberam que eles não tinham dinheiro e já ficaram desesperados, porque eles estavam comendo pra caramba ali no restaurante. Mas é aí que a Tite, como forma de agradecer eles dois por ter salvado a vida dela, decidiu pagar a comida deles. E aí quando eles começam a conversar, eles descobrem que a Tite tá atrás do homem que prometeu se casar com ela, que no caso é o Goku. A Bulma ficou muito surpresa com essa informação, e o Charlotte achou que casamento era algum tipo de treinamento. Já a Caulifla se identificou com a Tite por também estar procurando alguém importante pra ela. E pô, mano, é mó legal ver a Caulifla e a Tite de amizade, velho. Bem diferente daquelas fanart tenebrosas que a gente vê por aí. Pô, o Goku já tem a Tite, velho. Em vez de fazer fanart dele com a Caulifla, faz da Caulifla com o Charlotte, que eu apoio muito mais.
Caulifla então chamou seus dois idiotas para ajudarem a achar o Goku, e rapidamente eles encontraram ele. Contudo, quando o Charlotte e os outros chegaram lá, eles viram que não era o Goku, e sim o Goten, que estava junto do Trunks. E a Tite já ficou muito feliz em saber que ia ter filhos com o Goku, e ela até pensou que ela com certeza seria a esposa mais sorridente e feliz do mundo. Com certeza a Tite pode apostar que sim. Mas quando perguntaram sobre sua mãe, o Goten respondeu que quase sempre ela só fica com raiva e grita para ele estudar. E o Trunks complementou dizendo que ela é de fato sorridente, mas que quando fica brava até o capeta corre. Mas mudando de assunto, o Goten e o Trunks pediram pro Charlotte mostrar pra eles o poder que ele usou para derrotar o Cell. Então o Charlotte se transformou em Super Saiyajin 2 e deixou eles totalmente impressionados. Porém quem mais se impressionou foi a Caulifla, que toda empolgada já grudou no Charlotte e pediu para ele ensinar ela. E isso aqui confirma a época que essa Caulifla veio, que no caso é de depois do Kiabe recrutar ela pro Torneio do Poder, mas antes do Torneio do Poder realmente começar. E aquele também é dessa mesma época. O Charlotte até tentou explicar, mas a Caulifla já cortou ele e perguntou se tinha algo a ver com o formigamento que acontece quando se concentra o Ki nas costas. Sim, esse papinho de novo. O Goten, o Trunks e o Charlotte não entenderam nada que ela tava falando. Mas assim que ela começou a concentrar o Ki nas costas, com a imagem do Super Saiyajin 2 do Charlotte na mente, ela incrivelmente conseguiu se transformar em Super Saiyajin 2 também. E nessa hora o Charlotte ficou totalmente em choque. Ele sentiu um completo imbecil por ter passado por tudo aquilo que ele passou para conseguir o Super Saiyajin 2 e a Caulifla conseguir assim do nada. E, inclusive isso aqui é uma coisa que o pessoal não entende, que a Caulifla conseguir se transformar em Super Saiyajin concentrando aqui nas costas, conseguir isso daí de uma forma tão fácil, é uma piada para mostrar como o potencial dela é incrível e como os outros personagens ficam chocados com isso. Tanto que é uma coisa que dentro do próprio mundo de Dragon Ball é tratada como um absurdo, assim como o Goten e o Trunks virando Super Saiyajin na saga Buu também era. Enfim, tem um pessoal que realmente fica com raiva disso aqui, fala que é um lixo e tal, mas eu particularmente acho bem legal a ideia. Só que antes que a Caulifla pudesse testar o poder do Super Saiyajin 2 no Charlotte, seus idiotas ligaram dizendo que o Goku estava atacando eles. Então, se despedindo do Goten e do Trunks, eles foram até lá junto com a Tite. Chegando no local, eles viram que novamente não era o Goku, e sim o Bardock. E vendo sua semelhança com o Goku, a Tite já presumiu que aquele cara era o pai dele. Então se apresentou dizendo que seria a melhor esposa do mundo pro Goku e pediu a bênção do Bardock pro casamento. E mano, que momento bonito, não sei vocês, mas eu gosto de cenas assim. Mas infelizmente o Bardock não sabe quem é Goku, porque tipo, ele conhece o Kakaroto, então ele nega ser o futuro sogro dela. E como a Caulifla já tá meio puta com o Bardock por ter batido nos idiotas dela, ela chama ele pra porrada. E claro que ele aceita. E não se aguentando, o Charlotte entra no meio e sai uma porradaria de Saiyajin ali sem parar. Uma porradaria totalmente sem motivo. A Caulifla achou incrível como o Bardock é forte mesmo sem ser um Super Saiyajin, e o Charlotte notou que ele tá ainda mais poderoso do que ele tava no Super Cell Games. O objetivo do Bardock ali é encontrar seus antigos companheiros de equipe, então a Caulifla e o Charlotte decidem ajudar ele. E ele até fala o nome dos amigos dele, mas mete o pé dali e diz que vai procurar sozinho mesmo. E como eles não têm mais pistas pra onde ir, a Tite decidiu tentar a coisa mais óbvia possível, que é gritar o nome do Goku o mais alto que puder e torcer pra ele ouvir e aparecer. Só que quando ela gritou o nome do Goku, novamente quem apareceu foram os androides 14 e 15. Só que eles passaram reto, porque os radares deles detectaram Goku nas redondezas. Então o pessoal já seguiu eles, e dessa vez eles realmente se depararam com Goku. Só que não era o Goku que a Tite procurava e nem o Goku da época atual. Era o Goku pequeno do Dragon Ball clássico, um que acabou de lutar contra o Piccolo da Daimao. E ele estava preso a ser morto pelos androides, afinal a missão deles é exterminar todos os Gokus de todas as linhas do tempo. Ou seja, literalmente limpar o Goku da existência. Só que novamente a Caulifla e o Charlotte expulsaram os dois na base da porrada. O Charlotte fica feliz em ver essa versão do Goku, assim como a Caulifla, que vê grande potencial nele. E apesar daquele não ser o Goku que a Tite procurava, ainda assim era o Goku, então ela decidiu ficar com ele. Ficar com ele cuidando dele, tá? Não ia rolar mais nada não. E antes de irem, a Tite novamente agradeceu os dois, e o Goku contou que encontrou na cidade ao lado uma mulher que vestia vermelho e que era bem forte. E pela descrição que ele deu, a Caulifla tinha quase certeza que era aquele. Então ela e o Charlotte se despediram e foram até lá. Contudo, quando eles chegaram lá, não era aquele, mas sim a Ribrianne. Ela e suas amigas não sabiam nada do pequeno mago do Dark Ki, mas decidiram ajudar eles a encontrar aquele, uma de cada vez. Junto da Kakuns, eles acabaram encontrando a Faixa e o Tora, dois membros do esquadrão do Bardock. E depois de avisar os dois que o Bardock estava por ali, eles continuaram sua jornada, mas agora com a Rose. E com a Rose eles encontraram o Mestre Kami, que bem, faz coisas de Mestre Kami, né? A Rose e a Caulifla então espancam ele bastante, e o Charlotte, que é todo inocente, ficou sem entender porque elas estavam batendo nele. Mas meu caro Charlotte, é bom você começar a entender que estamos em 2022. Esse tipo de atitude não é mais tolerada. E não tem como saber muito bem de que época esse Mestre Kami aqui, mas ele é de algum período antes do Torneio do Poder. E depois de apanhar bonito, ele falou sobre um grupo de caçadores que estava atuando por ali. E eles sugavam toda a energia dos guerreiros poderosos que eles encontravam e depois matavam eles. E agradecendo pela informação, eles foram embora. E por fim, eles foram ajudados pela Ribrianne. A Ribrianne pediu para Caulifla focar, pensar naquele e usar todo o seu poder para chamar ela.
A Caulifla então se transformou em Super Saiyajin 2 e deu um grito tão poderoso que quase deixou o Charlotte surdo e fez a Ribrianne desmaiar. E pior que esse grito realmente funcionou, porque a Kaylee apareceu ali. Então todo mundo ficou alegre, mas as coisas começaram a ficar complicadas quando a Caulifla disse que ficou com o Charlotte esse tempo todo e que eles aprenderam algumas lições de amor para encontrar ela. A Kaylee então ficou espantada e com muito ciúme, tanto que começou a chorar. E bicho, eu não culpo tanto ela, porque apesar da Caulifla estar falando das lições de amor que a Ribrianne e as amigas dela passaram, né, pra encontrar a Kaylee, sem contexto realmente parece outra coisa. E não deu outra, a Kaylee ficou com tanto ciúme que ela se transformou na forma berserk dela. E o Charlotte ficou sem entender nada, tanto pelo motivo da Kaylee estar com raiva dele, quanto por ela ter virado um tipo de Super Saiyajin que ele nunca viu antes. E antes que ele pudesse reagir, ele foi atingido em cheio pela Kaylee. E com a força do ataque ele já percebeu de cara que ela era ainda mais poderosa do que o Cell. E quando ele estava prestes a ser morto por ela, a Caulifla apareceu e o salvou. Se tocando do mal entendido que rolou, a Caulifla explicou que não queria se apaixonar pelo Charlotte, que só estava com ele para encontrar ela. Dessa forma, ao preço da destruição do nosso chip, ela conseguiu acalmar a Kaylee. Contudo, é nessa hora que uma espécie de buraco mágico se abriu no meio do ar. E dentro desse buraco estava o desgraçado do Babidi, que começou a plantar dúvidas na cabeça da Kaylee. Ele a fez acreditar que de fato a Caulifla estava apaixonada pelo Charlotte, e que agora ela era inútil. Contudo, se ela fizesse o Charlotte desaparecer, tudo voltaria ao normal. Isso fez a Kaylee já voltar ao seu estado de ódio, mas sendo algo ainda muito mais intenso, pois o Babidi colocou o Dark Ki nela. Sem opção, Caulifla e Charlotte se transformaram em Super Saiyajin 2 e começaram a lutar contra a Kaylee, mas sempre tentando fazer ela recobrar os seus sentidos. Esse incidente confirmou para Charlotte que de fato o Babidi se tratava do pequeno mago que possivelmente é o Mastermind, aquele que controlava o Dark Ki e que liderava o grupo de caçadores que o Mestre Kami falou antes. Também é confirmado que o Dark Ki é muito mais efetivo em quem tem um coração frágil, o que já dava para perceber antes, mas é bom ter uma confirmação. Porém, no momento, Charlotte estava mais focado em tentar sobreviver do que pensar nessas coisas. E com a ajuda da Caulifla, ele conseguiu evitar muitos ataques da Kaylee, que aos poucos estava recobrando a sua consciência através das palavras da Caulifla. Porém, é aí que o Babidi aumentou ainda mais o Dark Ki nela, o que a fez não só querer matar o Charlotte, mas querer matar todo mundo ali. A Caulifla foi acertada fortemente e caiu no chão, mas mesmo assim não parava de falar da sua irmã do fundo do seu coração. O Babidi começou a rir e questionar por que a Caulifla tentava salvar a Kaylee, sendo que ela agora estava tentando matar ela. Mas é então que o Charlotte conta tudo que a Caulifla fez para chegar até a Kaylee, que ela fez tudo o que podia e mais um pouco para encontrar a pessoa que ela mais se importa nesse mundo. Então é claro que ela não vai desistir agora, afinal sua melhor amiga que ela se esforçou tanto para encontrar está sofrendo muito bem na sua frente. Caulifla mandou o Babidi parar de falar merda e mandou o Charlotte fechar a boquinha. Ela não quer que ele fique falando essas coisas por ela. E dito isso, ela se levantou e já levou o seu Ki. Se palavras não estavam adiantando, era preciso dar uma boa dose de porrada antes. Então ela e o Charlotte usaram todo o seu poder para atacar a Kaylee juntos. E a cada porrada que eles davam, mais o Dark Ki perdia força e mais a Kaylee recobrava sua consciência. É então que as porradas somadas a tudo que a Caulifla e o Charlotte diziam fizeram com que finalmente a Kaylee fosse libertada do Dark Ki. Irritado, o Babidi desapareceu, e a Kaylee finalmente voltou para sua forma base. E com a situação resolvida, o Charlotte foi dormir, e depois de um bom tempo a Kaylee acabou se recuperando. Primeiramente ela se desculpou com a Caulifla, mas foi então que sorrindo a Caulifla colocou a mão em cima da cabeça dela e a elogiou, dizendo que tinha muito orgulho da pessoa que ela era. Kaylee toda envergonhada também sorriu, então a Caulifla chamou ela para treinar e ficar mais forte ao lado dela, finalizando assim essa cena linda. E cara, eu sei que tem muita gente que não gosta dessas duas, mas pra mim esse foi um momento muito bom da história. Vou fazer até questão de botar a trilha sonora que toca nessa hora de fundo, porque ela colabora muito pro sentimento que essa cena quer passar. O grande tema desse mini arco é a busca, né? A Caulifla buscando a Kaylee, o Bardock buscando seu esquadrão e a Titi buscando o Goku. Assim como o Charlotte também buscando informações sobre o Dark Ki. Só que o Charlotte é meio de fora, porque o foco dos outros três não é tipo informações sobre o inimigo. Todos eles estão buscando pessoas que são importantes para eles. E todo mundo, apesar de terem personalidades completamente distintas, tem outra coisa em comum nessa busca, que é o fato deles estarem dando tudo de si e se esforçando ao máximo por aqueles que eles estão buscando. E isso nos leva para a mensagem que esse mini arco quis passar, que é sobre o que nós estamos dispostos a fazer para aqueles que amamos. E lembrando, esse amor pode ser tanto familiar quanto de casal, como de amizade também, é amor em geral. Vamos olhar para a relação da Caulifla e da Kaylee. A Caulifla deu o sangue dela para achar a Kaylee. Ela passou fome, superou seus limites e enfrentou poderosos inimigos para conseguir isso. Porém, quando a Caulifla finalmente chegou até a Kaylee estava totalmente tomada pelos sentimentos negativos, chegando até mesmo a machucá-la. E normalmente as pessoas iriam se afastar nessa hora, afinal não tem por que ficar ao lado de uma pessoa que te machuca, certo? Bem, é isso que o Babidi achava, por isso que ele riu da Caulifla por insistir tanto na sua amiga. Porém, se o amor realmente é real, você não se afasta, você não abandona a pessoa que você ama. Afinal, ela também está sofrendo com esses sentimentos ruins a controlando. O que você
você tem que fazer é se sacrificar mais um pouco, aguentar umas pancadas e dar tudo de si pra ajudá-la. Mas a questão é sempre estar ali por aquela pessoa. Se você fizer isso, logo esse Dark Ki vai sair dela e ela vai ser salva, e vocês vão poder ser bem mais felizes juntos. Sinceramente é uma mensagem muito bonita dessa parte, tipo, foge totalmente de Dragon Ball. Eu nem sei porque eu tô explicando aqui, porque eu acho que a maioria do pessoal não tá nem aí, só quer ver a história. Mas mano, eu não podia ignorar porque eu gostei muito dessa mensagem desse arco. Mas lembrando que ela é pra lutar com pessoas que são boas pra você, que tipo, gostam de você, não é pra lutar pro filho da puta não. Mas enfim, vamos continuar com a história. Depois dessa conversa com a Kaylee e a Caulifla, o Charlotte acordou e foi até elas. A Kaylee então se desculpou com ele, mas o Charlotte disse que não precisava se desculpar. E agora que tá tudo resolvido, a Caulifla chamou o Charlotte pra uma luta, já que eles ainda não puderam lutar com tudo um contra o outro. E claro que o Charlotte aceitou, então uma batalha entre os dois Super Saiyajin 2 começou. E se você tá curioso para saber qual dos dois é mais forte, eu te digo que ambos têm o mesmo poder, porque a luta dá empate. Depois da batalha, o Charlotte sentiu o Kero Dabura vindo em sua direção, e não apenas dele, pois um pouco mais distante dali, o Babidi acompanhado de alguém absurdamente poderoso também estava se aproximando. Inventando uma desculpa que estava com dor de barriga e ia cagar ali mesmo, na hora, não ia ter nem tempo de ir no banheiro, o Charlotte conseguiu expulsar a Kaylee e a Caulifla dali, para elas irem até a próxima cidade e ficarem esperando ele lá. E por que ele fez isso? Porque devido a tudo que elas já passaram, ele não queria envolver elas nessa batalha. O Dabura então foi o primeiro a chegar até ali. Ele era o último cara que o Charlotte precisava destruir para vingar os androides 17 e 18. E diferente da última luta deles, o Charlotte agora estava realmente poderoso e conseguiu enfim derrotar o Dabura. Contudo, antes que ele pudesse matá-lo, um golpe de Ki foi lançado em sua direção. Ele desviou e olhou para quem o atacou, então se deparou com Babidi e Majin Buu. Babidi foi pessoalmente até ali dessa vez, pois ele fazia questão de ver o momento que o Charlotte iria morrer. Mesmo sentindo o Ki de Majin Buu, Charlotte não deu para trás. Então Babidi riu e o provocou, dizendo que nisso ele era muito parecido com seu irmão, mas que o Giblet não era só músculos que nem ele, tinha cérebro também. O Charlotte então ficou surpreso ao saber que o Babidi sabia sobre o Giblet, mas o mago não lhe contou mais nada, apenas ordenou que Majin Buu o torturasse cruelmente. O Charlotte até tentou resistir, mas ele não conseguiu fazer nada contra o Majin Buu. Em alguns instantes ele já estava no chão derrotado e de volta na sua forma base. Mas usando toda a sua força de vontade, ele conseguiu levantar e atacou o Babidi de surpresa, não dando tempo nem do Majin Buu nem do Dabura salvarem ele. Porém o Babidi reagiu rápido e subiu uma barreira em volta do seu corpo, e conseguiu defender ele do ataque. E vendo como o Charlotte era perigoso, o Babidi acabou com a brincadeira e mandou o Majin Buu matar ele de uma vez. Então o Majin Buu reuniu seu Ki e lançou um poderoso ataque na direção do Charlotte. O ataque foi destruindo tudo que estava em seu caminho, até que atingiu o Charlotte e transformou toda aquela região em cinzas. Ao ver que nenhuma partícula do Charlotte havia sobrado, o Babidi começou a rir. Ver o Charlotte morto o deixou com tanto bom humor que ele nem quis ir perseguir a Caulifla e a Kaylee. E no caminho de volta, o Babidi se encontrou com o Giblet. Ele o avisou que só precisava de mais um pouco de energia para realizar o seu objetivo. E o Giblet respondeu que ele poderia realizar o que ele quisesse, mas que ele queria a parte dele para ele poder ter poder suficiente para corrigir os erros que aconteceram na história. Qual é o objetivo de Babidi? O que o Giblet quis dizer com corrigir os erros da história? O Charlotte realmente morreu? A gente vai descobrir tudo isso no próximo episódio. E esse arco aqui começou mais calminho, mais diferente, focando ali na Caulifla, na Kaylee, numa mensagem bonitinha, mas agora ele engatou de vez. Daqui pra frente é só batalha, porrada e morte. E mano, o Babidi ele funciona tão bem como um vilão, velho, porque ele realmente é um vilão que não tem poder, mas que ele tem muitas habilidades problemáticas pros guerreiros Z. O Babidi realmente é um vilão que, tipo, eu não respeito, eu acho um merda, mas eu respeito como personagem, eu acho que ele funciona muito bem nas histórias. Então é bem legal ver ele sendo usado nesse contexto maior, e ele vai ser ainda mais usado nos próximos episódios, então não percam. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve para você não perder a próxima parte quando ela sair e também para dar aquela força aqui pro canal. E eu vou ver se eu não demoro tanto para lançar a próxima parte desse vídeo. Dito isso, fique agora com um gostinho do que vai ter no próximo capítulo dessa série. Falou! オラ悟空つまらない情報やいたずらはお断りだよ。今みたいに死にたくはないだろう。地球の人間や街を消して回らなきゃいけない。魔人ブー行くぞ。僕は負けない。負けるものか。これ以上神の名を汚すな。魔人ごときが破壊神に勝てると思うなよ。プリンの恨み僕は忘れてないぞ。お前また出たな。許さないぞ。僕が直々にトレーニングをしてあげるよ。これがスーパーサイヤ人3ってやつだ。こっからは手加減なしだぜ。ドラゴンボールレジェンズこんな感じだ。 Charlotte destrói Buu. Surge o Super Saiyajin 3. 絶対に来てくれよな。